Olá, eu sou o Newton, estamos hoje aqui com o nosso engenheiro Guido e nós viemos trazer para vocês essa novidade da Volpac Magnetico, mais novo lançamento, que é a Volflap 3, esse produto que é sucesso de vendas desde 2009 e que agora está nessa versão totalmente reestilizada. Guido, muitas são as mudanças, mas a princípio eu queria que você apresentasse para quem está nos vendo o que é a Volflap. Olá, Newton. A Volflap 3 é um bloqueio automático para alto fluxo, destinado a estabelecimentos de alto padrão. Ela consiste em folhas que deslizam automaticamente para a passagem do usuário, possibilitando uma passagem sem contato físico, de forma rápida, segura e confortável. E aí ela tem diversas aplicações, edifícios comerciais, residenciais, até hospitais, né? Exatamente, as aplicações são diversas. Ela se adequa a todos os ambientes arquitetônicos que tem no mercado. A princípio, o que você destacaria de mudanças visuais nesse produto, Guido? Newton, a Volflap 3 tem uma série de novidades. Podemos destacar algumas. O tampo superior, agora, ele é feito de uma forma curvilínea, apresentando um produto mais bonito, mais elegante. E os pontos de curvatura possibilitam uma melhor experiência do usuário durante a passagem. Sem falar, temperado, né? Exatamente, sem falar que o vidro é temperado, altamente resistente a choques e impactos. Outra novidade, Newton, são os vidros laterais, que eles diminuem o impacto visual do equipamento no local de instalação, dando uma sensação de leveza. E também temos as luzes inferiores, que causam uma sensação de flutuação do equipamento. E essas cores, elas podem ser configuradas. Você pode colocar cores temáticas através de um app. Guido, então através do aplicativo a gente consegue fazer toda a configuração de iluminação desse equipamento e outras coisas também, né? Que é a tecnologia Wireless Connection. Exatamente, Newton. A Volflap 3 é um equipamento altamente tecnológico e através do sistema de Bluetooth você consegue fazer as configurações no equipamento sem necessidade de fazer intervenção mecânica ou conexão de cabo. Essas configurações, por exemplo, você pode fazer a configuração do nível de segurança, você pode dimensionar o seu timeout e fazer a atualização de software através do sistema de Bluetooth. Então isso agiliza muito o tempo de configuração desse equipamento em campo. Exatamente. Guido, voltando à questão do design, dá para perceber que houve uma mudança radical com relação ao posicionamento e formato dos pictogramas orientativos, né? O pictograma agora está de uma forma muito mais intuitiva. O que são esses pictogramas? Eles consistem em um fio de luz que passa toda a borda do equipamento e nessa situação ele indica qual é a condição de funcionamento do equipamento. Na luz verde indica que o usuário foi autorizado a fazer a passagem. O vermelho, o usuário não pode passar naquele sentido, e o azul, que já é conhecido no mercado, é a condição normal de funcionamento do nosso equipamento. Que são as cores do nosso display intuitivo, que já é conhecido de mercado. Bem lembrado, Newton. Inclusive, esses pictogramas, eles estão por dentro, agora embaixo do vidro, possibilitando uma facilidade para o usuário na hora de fazer a validação do produto. Guido, um dos pontos fortes da Volflap 2 era justamente a facilidade de integração tanto dos leitores quanto das controladoras. Como é que ficou isso nesse equipamento? Bom, Newton, na Volflap 3, a gente manteve esse ponto forte da Volflap 2, que são os espaços destinados a colocar placas integradoras nessa região superior aqui do equipamento. Você tem duas regiões em que você pode colocar as placas para fazer a comunicação com as leitoras, seja do tipo biométrico, QR Code, Smart Card e também de reconhecimento facial ou medidor de temperatura. Então diversas leitoras, ele é configurável, ele se aplica a diversas leitoras. Exatamente, assim como na Volflap 2. Assim como na Volflap 2, muito legal. Outro ponto de destaque da Volflap 2 eram justamente os sistemas de segurança e de antifraude. Como é que ficou isso nesse produto, Guido? Isso foi mantido, Newton. assim como na Volflap 2, na Volflap 3 temos 3 sistemas antifraude. A intrusão, que é quando o usuário não habilitado tenta passar pelo equipamento e nesse momento é acionado um sinal sonoro indicando que o usuário não está permitido em passar ali. Uma outra situação, Newton, é a situação de carona, quando um usuário não habilitado tenta pegar carona em um usuário que foi habilitado a passar no equipamento. Nesse momento, o usuário que foi habilitado para passar no equipamento, ele passa pelo produto e a folha automaticamente fecha e não deixa o carona passar pelo equipamento, acionando o sinal sonoro. E por fim, o sentido oposto. Quando o usuário tenta passar no sentido oposto a um outro usuário que foi autorizado a passar no equipamento, as folhas se fecham e o sentido de passagem fica bloqueado até que o usuário que não foi permitido saia da região de sensores. Então quer dizer que são esses sensores posicionados aqui no corpo do equipamento que identificam a passagem? Isso mesmo, Newton. Eles estão numa posição estratégica do equipamento,
para evitar a fraude, como mencionamos antes, e para evitar o fechamento acidental durante a passagem. E tem o Emergency System também. Sim, Newton. O Emergency System é um sistema de segurança que o equipamento abre as portas automaticamente numa situação de pânico, uma falta de energia ou uma situação mais crítica. Ele abre as portas e os usuários saem do local numa rápida evacuação. Ah, legal. E aí acende também as luzes de emergência? Sim, as luzes de emergência ficam acesas embaixo para facilitar a passagem do usuário. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a manutenção e instalação desse produto? Sim, Newton. A manutenção é feita através da remoção das portas, que elas são articuláveis e removíveis. Desta forma, você consegue acessar as placas eletrônicas e os componentes mecânicos. Lembrando, Newton, que a Volflap 3 acompanha o guia de instalação para fazer a fácil instalação do produto. Um outro ponto que não foi comentado é sobre o MCBF do mecanismo. Fizemos testes em laboratório e esse mecanismo atingiu mais de 5 milhões de ciclos sem nenhuma falha. 5 milhões de ciclos? 5 milhões de ciclos, mais de 5 milhões. Guido, muito obrigado pelas informações. A Volflap 3 ela está disponível nas versões Black, que é essa aqui que vocês estão vendo, e também na versão Total Inox, além do modelo Large. E se você quiser saber mais sobre os nossos produtos, acesse o nosso site ou continue seguindo nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima. Até lá!